Salve amigos, como vocês estão? Eu aqui sou o JV, gente, meus amigos, o vídeo hoje é de polêmica, o bagulho tá feio, gente, vocês não fazem ideia do que tá acontecendo. A atriz Ruby Rose, famosíssima por interpretar a Kate Kane, né, a Batwoman na série da Batwoman da CW, né, que faz parte do universo compartilhado do Arrow, não sei o que. Ela botou a boca no trombone e revelou pra todo mundo nas redes sociais dela o verdadeiro motivo dela ter saído de Batwoman. Durante todo esse tempo, desde quando ela saiu até agora, nunca ficou claro o motivo pela saída dela da série, se teve treta, se foi uma coisa que ela quis, se nunca procuraram ela pra renovar contrato, ninguém sabia de nada, era tudo no escuro. No Instagram dela, ela fez uma série de stories revelando tudinho o que aconteceu, revelando até detalhes dessa história e, gente, para o nosso desgosto, teve treta. E essa treta foi muito pior do que a gente pode imaginar. Não foi só conflito de bastidor, de produção de elenco. Não, gente. Foi muito pior. Rir pra não chorar, juro por Deus. De forma resumida, ela disse que o ambiente da gravação da série da Batwoman era tóxico. E que aconteceram alguns acidentes durante as filmagens. Inclusive, ela própria chegou a se ferir em algumas gravações. Agora vamos detalhar essa história. Começando pelos ferimentos. Eu tô lendo aqui, ó. Durante as gravações ela chegou a se ferir na costela e no pescoço. Ela teve que ficar com aqueles gessos aqui no pescoço, sabe, pra poder segurar a cabeça. Inclusive ela chegou a postar no Instagram dela o raio-x do pescoço dela, dos ferimentos dela lá no hospital e não sei o que. Mostrando que foi um pouquinho grande o que aconteceu e que ela precisaria de tempo para se recuperar. Só que ela usou esse gesso no pescoço por míseros 10 dias. E o motivo disso foi porque o Peter Roth, né, se eu não me engano é o diretor-geral dessa série, ele obrigou ela a voltar para as gravações, mesmo machucada. E ele usou a desculpa dizendo que se ela não voltasse, o estúdio perderia milhões, porque tinha gente sendo prejudicada pela ausência dela, não sei o que. Ela acreditou que seria verdade e voltou. Tanto é que muita gente começou a reparar que tinha algumas cenas de ação que estavam meio duras, que ela parecia que não estava se desenrolando, que ela não estava lutando bem. Muita gente começou a acusar ela de atuar mal, né, nessas cenas, mas não, gente. Ela não tava lutando bem porque ela não tava conseguindo. Como que você vai gravar cena de ação com o pescoço todo ferrado? Pô, não tem como. E pra piorar, os produtores da série pediram pra ela acobertar todos os ferimentos, todas as marcas que ela tinha no corpo. Quando ela fosse aparecer em gravação, ou quando ela fosse fazer algum vídeo, sei lá, pro Instagram dela, por exemplo, ela também teria que cobrir as marcas das feridas. Ou seja, eles não queriam que ninguém soubesse que ela se machucou nas filmagens. Inclusive também cobrindo a cicatriz da cirurgia. Então, gente, já começa pesado. Ela se machucou tão feio que precisou ser operada. E não é por cima, ninguém queria que ela soubesse, gente. Pelo amor de Deus, né? E ela não foi a única pessoa que se machucou não, viu, gente? Membros da produção que ficam atrás das câmeras também se machucaram. Um dos membros da equipe sofreu queimaduras de 3º grau no corpo inteiro. Inclusive tá escrito aqui, ó, muitos membros do elenco tiveram que fazer terapia depois de ver a pele da pessoa saindo do rosto. Ela chegou a mencionar que o olho do cara ficou pendurado da cara. Gente do céu, só piora essa história. E a Ruby Rose também mencionou que ela sofreu um corte perto do olho. Não entendi se foi do lado, embaixo, se foi do lado. Mas ela disse que foi muito perto do olho e que se fosse só mais alguns centímetros mais perto, ela teria ficado cega de um olho. Ela não especificou como aconteceu, mas aconteceu. E os relatos pioram. Ela disse que 2 dublês morreram durante as filmagens. Olha, meu Deus do céu, eu tô me sentindo o Cidade Alerta aqui, cara. Eu sou da Atena, noticiando só tragédia, uma atrás da outra. E ainda por cima, uma das mulheres que faziam parte da equipe de produção da série ficou quadriplégica. E pior, a CW tentou culpar a própria vítima, né, que sofreu esse acidente pelo ocorrido. Porque, segundo eles, ela tava falando no telefone. Peraí, CW, como é que ela ia saber que isso ia acontecer? Ela tava no telefone e propositalmente ela esperou que alguma coisa fosse acontecer com ela e paralisar ela? Que negócio é esse? Ela só tava falando no telefone, cara. Mano, pelo amor de Deus. E como se não bastasse tudo isso que eu falei, ainda tivemos polêmicas envolvendo a pandemia do Covid-19. A Ruby Rose também afirmou de que a showrunner da série, né, a Karen Dries, segundo palavras dela, ela não tem coração. É assim, gente, a primeira temporada da série era pra ter acabado com uma temporada de 22 episódios. Porém, por conta da pandemia, ela terminou apenas, né, com 20 episódios, ou seja, 2 a menos do previsto. Só que se dependesse dessa Karen Dries aí, né, da showrunner, se dependesse dela, eles teriam fechado esses outros 2 episódios.
A Ruby Rose chegou a falar que estava todo mundo da produção preocupado com o avanço do Covid-19 no mundo. Então cada vez que eles iam lá no set de gravação gravar, gente, eles estavam correndo um risco ferrado de contrair o vírus e dessa pra uma melhor. Só que mesmo assim, essa Caroline Dries insistiu em continuar a produção, mesmo com a pandemia crescendo por lá. Pra vocês terem uma ideia, gente, durante esse mesmo período, outras séries da DC na CW, como Supergirl e The Flash, por exemplo, paralisaram a produção por conta da pandemia. Inclusive Riverdale, que também é uma série da CW, também foi completamente paralisada por conta da pandemia na época. A série da Batwoman só foi pausada, só entrou em hiato nas gravações, porque o próprio governo canadense decretou quarentena no país inteiro, então eles não tinham escolha, né? Eu só espero que não tenha sido tarde demais que eles pausaram a série, viu? Espero que não tenha acontecido nenhuma fatalidade por conta dessa decisão muito sem noção dela. E ainda falando sobre essa tal Caroline Dries, a Ruby Rose ainda falou que ela aparecia muito pouco no set e que ela já sabia que ela tinha se machucado nas gravações, que ela tinha machucado o pescoço. Só que mesmo assim, essa Caroline Dries aí falou pro público que ela se machucou durante uma sessão de yoga. Ou seja, mentiu pra cobertar o que realmente tinha acontecido. E para terminar esse relato pavoroso da produção da Batwoman, Ruby Rose terminou o relato dela citando o problema com 2 colegas de elenco. Sim, gente que contracenava com ela nas filmagens. Um deles foi o Dougray Scott, que interpreta o Jacob Kane, né, o pai da Kate Kane na série. Então, pô, gente, pensa, um ator que faz o pai da menina, gente... 2 atores que precisam ter uma relação boa pra conseguir construir uma química de pai e filha na série, tendo treta assim por fora, é muito pesado. Segundo o que tá escrito aqui, ela disse que ele não agia de forma profissional, gritava com mulheres no set e chegou até mesmo a machucar uma dublê. Ela declarou que ele chegava quando queria e ia embora quando queria. Ou seja, o cara era bem abusado, no mínimo, né, pra não falar com outras palavras. Outro membro do elenco que ela reclamou bastante foi do Cameron Johnson, que interpreta o Luke Fox. E as palavras que ela usou para definir ele era um garoto egomaníaco. E segundo ela, ele vazava informações para a imprensa e ele já chegou a reclamar de um atraso dela, da Ruby Rose, nas gravações. O motivo pelo qual ela tinha se atrasado para a gravação é porque ela estava no hospital. Ou seja, provavelmente foi na época que ela se machucou. Mas mesmo que não tivesse sido nessa época, gente... Pô, podia ser uma emergência, né? Ela podia estar tendo exame de rotina ou marcando alguma coisa importante no hospital... Meu Deus, é necessário. Imagina só se era absolutamente necessário. O cara reclama disso. Que sacanagem, né? Ah, e esqueci de citar de que esse Peter Waft aí, que não lembro mais o nome dele, que era o cara que ajudava a comandar a série e tal, acho que era o diretor, né? Ela chegou a comentar de que ele tinha contratado um detetive pra seguir ela e encontrar motivos pra demiti-la. Vou repetir pra vocês. Ele contratou um cara pra encontrar coisas que ela faça errado pra ele poder usar de argumento pra demitir ela. Você não entendeu errado, ele queria forçar a demissão dela. O detetive não encontrou nada que comprometesse a imagem dela, mas mesmo assim não deu outra, ela foi demitida da mesma forma. E falando especificamente sobre a saída dela da série, ela declarou o seguinte, abre aspas: "Eu não desisti. Eles arruinaram Kate Kane e destruíram a Batwoman. Não eu. Eu segui ordens e, se quisesse ficar, teria que abrir mão dos meus direitos." Fecha aspas. E no Instagram dela, ela declarou o seguinte para poder finalizar essa história. Abre aspas. "Então, meus amados fãs, parem de me perguntar se voltarei um dia para aquela série horrível. Eu não volto nem por qualquer quantia em dinheiro ou se colocarem uma arma na minha cabeça." Fecha aspas. Gente, pra ela falar desse jeito aqui é porque realmente a coisa foi feia e ela não quer voltar, mas nem ferrando. O que faz total sentido, né? Se fosse comigo, eu também não iria querer voltar, mas nem a pau. Pô, voltar para um ambiente tóxico daqueles, pra voltar para um ambiente completamente desagradável, cheio de coisa ruim acontecendo, gente, tem que manter distância mesmo. E agora, gente, pra poder finalizar esse assunto, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: eu não acho que ela tá mentindo em nenhum momento, eu não conheço muito dela, sobre a pessoa dela, sobre a carreira dela. Se ela falou tudo isso e falou com tantos detalhes, gente, eu sou levado a crer que é verdade. Eu não vejo motivo pra ela fazer denúncias tão graves assim se forem mentiras. E quando esses relatos, essas informações forem melhor apuradas, eu posso garantir pra vocês que tem gente lá que vai ser presa. Pois é. Ou no mínimo vão ter que responder criminalmente por esses atos. Espero que essa polêmica toda seja resolvida e espero que a justiça seja feita. E espero que a CW assuma os erros, assuma a culpa, peça desculpas e melhore daqui pra frente. Que eles melhorem a conduta deles por trás das câmeras. Bom, meus amigos, esse é o vídeo então, um vídeo um pouco pesado, né? Eu sei que o clima aqui ficou meio tenso e tal. Eu não sou de trazer esse tipo de vídeo, né? Mas
Eu preciso trazer esse tipo de coisa pra gente poder ficar atento, né? Pra gente não julgar as pessoas por decisões delas, pra gente não julgar as pessoas por coisa que a gente não sabe, e sempre ficar de olho quando esse tipo de coisa acontece, gente. É muito importante. Porque mesmo em pleno século XXI, ano de 2021 e tal, ainda assim coisas assim acontecem. E a gente precisa se policiar cada vez mais. Mas eu quero saber de vocês, qual é a opinião de vocês sobre essa polêmica? O que vocês acharam disso tudo? O que vocês têm a declarar aqui embaixo? Escreve aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês, ok? Anyway, esse foi o vídeo. Se você curtiu, não esquece de arregaçar de likes e logo em seguida se inscreve no canal e ativa o sino para que eu traga mais vídeos assim aqui pro canal. Falando de série, de super-herói, não sei o que, não importa. O que importa é que com o seu like eu vou trazer cada vez mais desse tipo de assunto. E é isso daí, gente. Esse foi o vídeo. Um grande abraço para todo mundo que me assistiu até aqui. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Me despeço de vocês e... tchau!